Ora, viva, boa noite, caro telespectador, bem-vindo ao Jornal Principal. Vamos aos destaques. Soltura de pai que abusou sexualmente da filha de 15 anos revolta familiares e vizinhos no bairro 25 de Junho, em Maputo. Ex-juiz-presidente do Tribunal Distrital de Massinga, condenado a 3 anos de prisão e 16 meses de multa por desvio de fundos do Estado. Renamo acusa governo de má gestão de informação sobre a Covid-19, supostamente para perpetuar a corrupção. Aí está a alegada soltura de pai que abusou sexualmente da filha de 15 anos de idade, revolta familiares e vizinhos do bairro 25 de Junho, na cidade de Maputo. O acusado foi detido na última sexta-feira por alegada violação sexual à sua própria filha de 15 anos, residente na Rua 13, bairro 25 de Junho A. Mas, para o espanto dos familiares e vizinhos da vítima, o suposto violador foi visto a circular no bairro, como se nada tivesse acontecido, o que significa que foi solto. A ação da polícia gerou um clima de morder a faca. A mãe da vítima, segundo ela, diz ter entregue todos os documentos à polícia. Então nós não sabemos o que é que está a acontecer, porque no processo lá não tem nenhum documento que diz ter sido violado. Com testemunha ocular e tudo mais, mas não temos nenhum documento, não sabemos o que é que está a acontecer. Sexta-feira foi solto. Estava aqui em casa porque dia seguinte procuraram por ele os vizinhos. Até aqui estava tudo bem. Para expressar o sentimento da revolta, estes dirigiram-se à esquadra, onde o acusado esteve encarcerado, com vista a exigir explicações por parte da polícia. Mais uma vez, para surpresa de todos, o processo sobre o caso desapareceu na esquadra em circunstâncias estranhas. Nós fomos até a esquadra, quando a gente chega lá, a polícia não nos diz coisa com coisa e nem nos já mostra o comprovativo, mas que os resultados dizem que saíram e viram os adultos e entregaram a mulher para ir entregar à esquadra, mas quando chegamos na esquadra não nos deram, nos ameaçaram na esquadra. Realmente ninguém está feliz com esse comportamento. Eu desejo que ele paga os seus erros, não é? Que a justiça seja feita. A chefe do quarteirão está chocada com o sucedido. A enfermeira nos informou que a menina aceitou que dorme com o pai durante 1 ano. Aí na esquadra, a coisa que me dói, levou o meu número. Numa de que, quando aparece qualquer coisa, vão me chamar. Até agora nunca me chamou, só estou a ver a pessoa fora. Eu queria saber, afinal, o que é que se passa. A TV Sucesso soube de uma fonte familiar que a adolescente de 15 anos era sujeita a abuso sexual desde o ano passado. Ex-juiz-presidente do Tribunal Distrital de Massinga, condenado a 3 anos de prisão e 16 meses de pagamento de multa por desvio de fundos do Estado. Em sede da 2ª Secção Criminal do Tribunal Judicial da província de Inhambane, foram provados 3 crimes contra o ex-juiz-presidente do Distrito de Massinga, Fernando Tomo. Trata-se de 2 de desvio de aplicação e 1 de abuso de cargo ou função. Fazendo o cúmulo das penas, vai o arguido condenado a pena única de 3 anos de prisão maior, 16 meses de multa taxa diária de 5% sobre o salário mínimo previsto nos termos do número 2 do artigo 72 do Código Penal já citado. No mesmo processo crime estava rolada como Corrê Cândida Matsinhe, ex-escriturária do Tribunal Distrital de Massinga. Ficou provada a sua cumplicidade no desvio de mais de 270 mil meticais dos cofres do Estado para o benefício pessoal. A Corrê pesava o crime de peculado e abuso de cargo ou função. E fazendo o cúmulo vai a mesma condenada na pena única de 3 anos de prisão maior, 8 meses de multa taxa diária de 5% sobre o salário mínimo da função pública previsto nos termos
do número 2 do artigo 72 do Código Penal. Entretanto, os réus Fernando Tomo e Cândida Matsinhe, condenados a penas não superiores de 8 anos de prisão, não vão presos, porque o coletivo de juízes da 2ª Secção Criminal do Tribunal Judicial de Inhambane decidiu substituir as penas em trabalhos sociais. A pena de prisão concreta vai substituída pela pena de prestação de trabalho socialmente útil nos termos do artigo 89, número 1, a linha A, conjugado com os artigos 90, 91, 92 do mesmo Código Penal, sendo por dia 4 horas de tempo, a ser cumprida em dias úteis. Por outro lado, ao ex-juiz presidente do Tribunal Distrital de Massinga, Fernando Tomo, e ex-escriturária Cândida Matsinhe, o tribunal arbitrou uma indemnização de mais de 300 mil meticais pelos danos causados ao Estado. O advogado de defesa está inconformado e pondera recorrer da sentença. Houve uma má-fé na acusação. Por exemplo, o valor de 294 mil meticais em que ele foi acusado, em nenhum momento ele levou esse dinheiro. Ficou claro. Agora, o acordo foi lido, a sentença foi lida hoje, ainda vamos tomar uma posição em relação aos passos subsequentes. Qual será a melhor decisão? Recorrer, não? Ainda temos 5 dias. Ainda temos 5 dias para poder decidir qual é o caminho a traçar. O seu constituinte está ausente. O que aconteceu? Não esteve aqui no acordo. Ele não conseguiu chegar cá a tempo. Teve alguns problemas. No mesmo acórdão e por insuficiência de provas, o coletivo de juízes da 3ª Secção Criminal do Tribunal Judicial de Inhambane, liderado por David Foloco, decidiu por absolver João Matemangave, técnico do IPAS, Instituto de Patrocínio e Assistência Jurídica em Massinga, também arrolado, como ocorreu no processo. Recorde-se que o esquema ilícito de desvio de fundos no Tribunal Distrital de Massinga ocorreu nos anos 2017 e 2018. Enquanto isso, 2 funcionários do Centro de Desenvolvimento de Sistemas de Informação de Finanças na cidade de Maputo foram condenados a 10 e 11 anos de prisão por desvio de mais de 155 milhões de meticais. A 6ª sessão do Tribunal Judicial da cidade de Maputo condenou esta terça-feira Gama Nhampelele e Liliana Ferreira a 10 e 11 anos de prisão por desvio de mais de 150 milhões de meticais destinado às despesas públicas no Centro de Desenvolvimento de Sistema de Informação de Finanças. Os arguidos igualmente foram condenados a indemnizar o Estado com o valor de 150 milhões de meticais, sendo 90 milhões para Nhampelele e 60 milhões a Ferreira, da Exote, empresa privada prestador de serviço ao Centro de Desenvolvimento de Sistemas de Informação de Finanças. De acordo com a acusação do Ministério Público, o desvio de dinheiro da conta única do Tesouro do Centro de Desenvolvimento de Sistemas de Informação de Finanças foi propositado por parte dos réus. O tribunal afirma ter ficado provado que Gama Nhampelele, fazendo uso das fragilidades do sistema que ajudou a desenvolver, emitia ordens de pagamento fraudulentas para contas bancárias e empresas que foram criadas para servirem de fachada destinados a drenar fundos do Estado. Consta da acusação do Ministério Público que entre janeiro de 2016 e janeiro de 2020, Gama Nhampelele terá formado um grupo composto por Liliana Ferreira, Manuel Machava e Benjamin Mucavel, e outro indivíduo também identificado. Todos os 3 foragidos arquitetaram um plano de desvio do dinheiro público. Indivíduo de 28 anos de idade foi encontrado morto de frente ao prédio PH2 no bairro da CUP, na cidade de Maputo. Entretanto, os moradores do edifício descartam a possibilidade de tratar-se de um suicídio. Por volta das 10 horas desta quarta-feira, um indivíduo de aparentemente 28 anos de idade, cuja identidade não foi possível apurar, muito menos a nacionalidade, foi encontrado sem vida de frente ao prédio PH2 pelos moradores. Não, suicídio não pode ser, porque
para entrar aqui na porta a porta daqui, só os residentes sabem como se abre, mesmo não tendo chave. Só os residentes. Então, essa hipótese de suicídio não é. Então, pelo que me conta, de fato, presume-se que possa ser lançado do sétimo. Para perguntar porque conhece quase toda a gente, mesmo os não residentes. Então, conhece esses? Não conheço. Há um senhor morador daqui do prédio do primeiro andar. Ele estava a descer. É que viu o corpo aqui, nessa água aqui. Ele veio lá me atrás e me chamou para eu vir e ver a cara, se conheço ou não. Infelizmente eu disse que não conheço, esse não é morador daqui. Desconhece-se as razões da sua morte, mas testemunhas no local suspeitam que o indivíduo tenha sido jogado do 7º andar para o chão. Mas essa água que está aqui assim é resultado onde havia sangue. Então vieram os da polícia, tiraram os dados e levaram o corpo para o hospital. Penso que do resultado da autópsia e do resultado das averiguações é que vai saber o que terá acontecido de fato. Ele presume que foi lançado do 7º andar, porque o 7º andar não tem tanto portas de comunicação para esqueletos. Então presume-se que pode ter sido levado para o 7º, que não tem portas de comunicação, e foi lançado. Isso aí acho que já está um pouco assim complicado. Isso aí está um pouco complicado. Aqui da testa que estava tudo vermelho, ele estava a sair sangue nas narinas. Testemunhas aventam a hipótese de tratar-se de um cidadão de nacionalidade indiana e elogiam a pronta intervenção da polícia e do Serviço Nacional de Investigação Criminal. Pelo aspecto, pode ser paquistanês, pode ser indiano em termos gerais, em termos concretos é difícil dizer. Demorou, logo que eu falei de que pronto, há um corpo ali que se lançou, se denunciou, pode ver aqui, eles saíram logo diretamente para ver. Foi o que fui chamar a polícia ali, na Praça do Homem, para ver. As imagens são de Constâncio Citói, Coutinho Macanãs, TV Sucesso. Detidos pai e filho por falsificar guias de impostos de trabalho num esquema que lesou o Estado em mais de 600 mil meticais na cidade da Machixe. Há 5 anos que o esquema ilícito beneficiava os transportadores semicoletivos de passageiros que supostamente fugiam da burocracia no pagamento de impostos na autoridade tributária. Recorriam a uma repografia pertencente a esta família na Machixe. Portanto, pai e filho tidos como expertos na contabilidade, ora a ver o sol atrás das grades. Ou seja, os chapeiros pagavam as contribuições à família e esta, por sua vez, falsificava as guias e não canalizava o dinheiro ao Estado. Cada um tinha a sua tarefa no esquema. O filho emitia as guias e o pai falsificava as assinaturas dos técnicos da autoridade tributária. Ele, meu pai, sempre pedia. Qual é o que pediu a última vez para que fizesse alguma coisa para poder acalmar o contribuinte? Não. Que coisa é? Que entregasse algum documento para acalmar o contribuinte. Claro que até foi na Semana, não me engano, há dias atrás, apareceram, me interpelaram no caminho, como conhece. Tipo, eu está em casa. Precisavam de uma guia de pagamento. Eu disse que é melhor ligar para ele antes para procurar saber em que pé está. Há impostos que não deram entrada na repartição de finanças. Porque o senhor seria responsável por isso? Só cumpre-se por causa do nome, né? A assinatura, mas a verdade é que aqueles documentos não foi a lavrar, não é? É o meu filho. Penso que testemunhas já falaram sobre isso aí. Como é que adquiriram e como é que receberam esses documentos. Então as assinaturas que assinaram? Bom, aquelas são cópias, não são originais.
o que significa que pode ter sido aproveitada uma guia original que eu assinei e projetar-se uma outra, com a minha assinatura. O esquema de fuga ao fisco foi despolitado através de uma campanha de fiscalização aos transportadores semicoletivos de passageiros em curso na província de Inhambane. Na operação foram apreendidas 48 viaturas na cidade de Baxix e deste número 28 estavam ilegais. A autoridade tributária de Moçambique diz que o Estado perdeu pouco mais de 600 mil meticais. A instituição alerta que é o princípio de uma guerra sem quartel contra os que fogem de pagar impostos nesta região. O número poderá aumentar porque esta operação vai continuar. Afinal de contas, ela era muito necessária e vamos devolver para outros distritos da província para ferir a velocidade desses fatos. O pai e filho em conflito com a lei estão indiciados no crime de falsificação de documentos. O processo crime segue os trâmites legais para que sejam responsabilizados. Centro de Integridade Pública considera que não há transparência na disponibilização de informação no setor extrativo no país e acrescenta que num universo de 100%, apenas 29% das empresas disponibilizaram um informe das suas atividades. Falando esta quarta-feira no evento subordinado ao lema Índice de Transparência no Setor Extrativo, a coordenadora da indústria extrativa no Centro de Integridade Pública, Inocência Mapisse, revelou que no país há falta de informação e clareza por parte das empresas ligadas ao setor extrativo, justificando que, entre 2019 a 2020, num universo de 100%, apenas 29% dessas instituições disponibilizaram o informe das atividades. A disponibilização da informação e a transparência no setor extrativo por parte das empresas ainda é muito baixa e situa-se em 29% de um total de 100%. Esta falta de transparência, segundo Mapisse, dificulta a monitoria das instituições por parte da sociedade civil. Isto traz implicações no sentido de que dificulta a monitoria social destes projetos, por parte quer seja da sociedade civil ou de qualquer outro interessado, porque as informações, de uma forma geral, não estão disponíveis para fazer esta monitoria. E qualquer análise que é feita neste momento tem como limitação essa questão de acesso à informação. Portanto, isso dificulta uma análise concreta no setor extrativo e a percepção concreta daquilo que seriam os benefícios que estas empresas trazem para Moçambique no âmbito da sua exploração de recursos. Por outra, o CIP fez saber que o setor mais grave neste momento é o ambiental, que pouco disponibilizou em termos de informação das suas atividades. Olha, neste momento a situação mais grave é no que diz respeito à questão ambiental. A questão ambiental apresenta-se com 5% no universo de 100%, portanto é muito baixa. As empresas elas disponibilizam muito pouca informação relativamente a questões ambientais. Para ser mais concreta, eu diria que 33% das empresas incluídas no ranking apresentam informação sobre a questão ambiental. E todas as restantes empresas elas não apresentam. Já o porta-voz do Ministério da Economia e Finanças, Alfredo Mutombeni, enalteceu a necessidade de haver maior transparência na extração dos recursos minerais. Transformar os recursos que estão no subsolo para a contribuição daquilo que é o nosso PIB e para a contribuição da riqueza nacional requer uma gestão transparente desses mesmos recursos. É por isso que quando olhamos para o Programa Quinquenal do Governo 2020-2024, há uma prioridade bastante específica, que é a prioridade 3, que se refere ao fortalecimento da gestão sustentável dos recursos naturais e ambiente. Por seu turno, a representante do Ministério dos Recursos Minerais e Energia não deixou de destacar o foco da sua instituição. Tem sido sempre prioridade para o Ministério dos Recursos Minerais e Energia. Tanto é assim que, no domínio do licenciamento da atividade mineira,
o Ministério foi criando, portanto, o quadro legal que neste momento tem estado a governar ou a gerir ou a disciplinar o processo de licenciamento da atividade mineira através de um sistema informático que, a partir de qualquer parte do mundo que a pessoa esteja, desde que tenha acesso tanto à internet, pode tanto aceder a este link e poderá ter tanto acesso à panóplia de toda a informação sobre os requerentes, tanto pedidos pendentes, os títulos mineiros que foram emitidos e que estão em vigor, a referência, portanto, dos titulares, que são, portanto, as pessoas que têm essas licenças. De referir que a falta de transparência por parte do setor extrativo retarda o nível de desenvolvimento do país. A RENAMO acusa o governo de má gestão de informação sobre a Covid-19, supostamente para perpetuar a corrupção. As acusações foram feitas hoje, durante a apreciação do relatório do Presidente da República sobre o fim do estado de emergência. A segunda sessão do Parlamento desta quarta-feira foi marcada por um ambiente de crispação entre os deputados no que diz respeito ao debate do relatório do Presidente da República sobre o fim do estado de emergência no último mês de setembro. É que o relatório chegou à mesa dos deputados na manhã desta quarta-feira, quando, na verdade, foi enviado pelo Presidente Nunes no dia 30 de julho. António Muxanga, deputado do maior partido da oposição, foi quem fez soar os alarmes, aludindo tratar-se de um documento enfermado de vícios. É precária, é vergonhosa. Quando estávamos a analisar os outros documentos, diziam que não é possível fazer a lista. Agora trazem aqui a lista. Onde é que aprenderam que se pode fazer a lista? Das pessoas afetadas, dos dinheiros gastos, das aquisições feitas. Porque nas outras comunicações de estado de emergência, nós não tínhamos esses anexos. Muxanga foi secundado pelo colega da bancada, Alfredo Magomice, que defendiam ser incoerente apreciar um documento cujo conteúdo era desconhecido. Quando o Presidente envia o documento para a Assembleia da República, não está a enviar só para a Comissão Permanente, está a enviar para os 250. Excelência, Presidente, nós estamos a receber este documento hoje aqui. A síntese hoje e aqui. A pergunta que se faz, Excelência Presidente, qual é a capacidade humana que eu ou quaisquer outros gênios que possam existir aqui tem para perceber, ler um documento e, por via disso, fazer intervenção sobre este documento? O Movimento Democrático de Moçambique desconfia que a disponibilização tardia da informação visa encobertar gestão danosa dos créditos doados pelos parceiros internacionais para dar resposta à Covid-19 que dilacera o mundo. É urgente, por isso, que com base no apoio internacional dado ao país, o governo encontre um meio termo para ajudar as famílias a reiniciarem o pequeno comércio através de financiamentos sob o risco de escaparem da pandemia e morrerem à fome. Entretanto, a Frelimo acusou a oposição de estar a criar drama. Não podemos continuar com este tipo de comportamentos porque não é necessário. É claro que podemos pedir aqui para os membros da Comissão Permanente da bancada parlamentar da RENAMO provarem se estavam ou não estavam na discussão deste documento. Se eles estavam na discussão deste documento, não é justo que se acuse o primeiro vice de ser o único a ter feito este debate. Só é possível ignorar os benefícios das medidas decretadas quando as pessoas têm olhos, mas não veem. Ou algumas destas fingem não ver o que está a ser feito para o nosso povo e para a saúde pública. Alguns destes até conseguem ver,
mas só veem o errado para criticar, mas não conseguem ver o certo para apoiar. Algumas vezes, até testemunham as boas ações, beneficiam-se delas, aplaudem as escondidas, mas perdem a oportunidade de vir testemunhar publicamente com o povo moçambicano Dizia que perdem a oportunidade de vir testemunhar publicamente com o povo moçambicano estas ações energéticas que o nosso presidente, sob o comando do nosso presidente, faz acontecer. O debate atinente ao informe do fim do estado de emergência avançou por força da ditadura do voto da Frelimo, a bancada maioritária no Parlamento. Mesmo assim, a Assembleia da República aprovou o relatório sobre o estado de emergência submetido pelo presidente Filipe Nunes. Entretanto, as duas bancadas da oposição não concordam. Depois de aproximadamente 8 horas de apresentação e apreciação das conclusões da Comissão Permanente da Assembleia da República, referente ao relatório submetido pelo Presidente da República, Filipe Nunes, ao Parlamento sobre o estado de emergência, esta quarta-feira, a Casa do Povo aprovou o relatório com 140 votos da bancada maioritária da Frelimo. Em vosso nome e em nome do povo que representais, declaro aprovada a resolução atinente à comunicação do Presidente da República pelo termo do estado de emergência. Uma aprovação contestada pelas bancadas da oposição, Renamo e o Movimento Democrático de Moçambique, que apontaram lacunas no relatório. A Covid-19 veio perpetrar e mostrar a nossa fragilidade e veio mais uma vez confirmar o nível de corrupção dos dirigentes políticos que estão efetivamente a gerir essa situação. Temos o pessoal médico, temos pessoas que estão em frente, na linha de frente desta questão da pandemia de Covid-19, que deviam ter um incremento salarial, mas não estão a ter e não tiveram. A Covid-19 transformou-se num negócio bastante lucrativo para o enriquecimento rápido, num negócio bastante lucrativo para o enriquecimento rápido para uns e para a maioria dos moçambicanos é o sinónimo de sofrimento e pobreza absoluta. A Frelimo indicou que o relatório apresenta soluções para salvaguardar a vida do povo moçambicano. Temos no relatório bem detalhadas as questões relativas à mobilização, mas também à execução dos recursos juntos dos parceiros de cooperação para combate à pandemia, a questão do isolamento, da quarentena, dos transportes públicos, mas também a questão dos créditos bancários. Fruto destas medidas, Moçambique reduziu o número de infecções, protegendo os seus cidadãos, permitindo ao Serviço Nacional de Saúde a criação de capacidades para conter o vírus, assegurando a continuidade da sua economia. Em contrapartida, a Frelimo defendeu que a oposição é livre de criticar, mas sublinhou que tem feito de forma imprudente. A Renamo já nos habituou a isto, não é novidade. A Renamo está mesmo para obstruir aquilo que é o desenvolvimento do nosso Estado. Eu acho que mesmo eles ficaram felizes pelo desempenho do nosso país, do nosso governo, mas também da nossa população na prevenção e combate à pandemia, porque até hoje o nosso sistema de saúde ainda não colapsou, diferente de alguns países que até em termos econômicos podem estar acima de Moçambique. Eles não amam o povo que diz irmar de boca cheia, mas na verdade eles não estão interessados com ninguém, senão com eles mesmos. Havendo aqueles que nesta casa alegam não verem mérito na comunicação do nosso chefe do Estado, eu só posso dizer o seguinte:
enquanto uns gritam sem eira nem beira, a caravana liderada por Sua Excelência Felipe Jacinto Nyusi passa focada em alcançar metas que satisfaçam o sonho do nosso povo. A segunda sessão do Parlamento retoma amanhã com o debate sobre o orçamento retificativo. De volta às notícias, Governo de Sofala e parceiros investem mais de 2.800.000 meticais na aquisição de ambulâncias com vista a reforçar a mobilidade de pacientes ao Centro de Saúde de Xiramba. A população do posto administrativo de Xiramba, no distrito de Xemba, em Sofala, já pode beneficiar de tratamento e assistência médica condigna sempre que o estado de saúde do paciente exigir uma transferência antecipada para os hospitais de referência naquele distrito. Prometemos, se ganhássemos eleições, havíamos de pôr aqui no posto administrativo de Xiramba uma ambulância nova para apoiar Catulene e outras localidades circunvizinhas. Carro novo, 0 quilômetro, não é para carregar cabritos aqui, está bem? Não é para carregar cabrito, milho, não. É para carregar pessoas doentes, para levar para Xemba, ou para Caia, ou para Beira. O meio custou ao governo e parceiros 2.800.000 meticais e vai atender às necessidades de 93.144 habitantes distribuídos em 3 postos administrativos e 6 localidades. Que este meio seja entregue a motoristas sérios e responsáveis, de modo a servir por muito tempo os objetivos para que foi adquirido. Refira-se que esta é a segunda ambulância com que este centro de saúde passa a contar. Está interrompido o processo de pagamento de subsídio às vítimas do ciclone Idai no distrito de Sussundenga após denúncia de exclusão. Depois da cidade de Chimoio, agora é a vez da vila de Sussundenga. Mais uma vez a população local revoltou-se, exigindo explicações de por que serão excluídos das listas de pagamento de subsídio estimado em 7.500 meticais, referente ao apoio pós-ciclone Idai. Esta situação levou à paralisação do processo na vila de Sussundenga. A paralisação, hoje, por orientação da Sua Excelência Secretária do Estado, nós mandamos uma equipe de 12 técnicos para a sede do distrito de Sussundenga, onde vão se juntar com os técnicos do distrito, a PRM, para andarmos casa a casa para aferir. Afinal de contas, houve ou não problema no tempo de registro. O delegado do Instituto Nacional de Ação Social, Emanica Armando Tangai, disse que há uma certa confusão no seio da população e explica os porquês. Portanto, as pessoas quando viram isso aí, já estão a confundir com o orçamento que se fez neste ano, no âmbito do Covid-19. Esse processo de Covid-19 ainda estamos a aguardar a segunda fase. Muitos destes casos, os líderes dos bairros são acusados de serem os promotores de desordem, ou seja, estes contribuem para a exclusão de supostas vítimas, mas para Armando Tangai esta acusação não tem cabimento. Este processo que estamos agora a pagar, não há má fé por parte dos líderes. Por quê? Porque é um processo que parte de princípio que envolve apenas aos beneficiários do subsídio social básico, aos beneficiários do programa Apoio Social de Direito, aos beneficiários que são aquelas crianças órfãs vulneráveis que recebem o subsídio mensal através do Instituto Nacional de Ação Social. Em 4 distritos que estão a beneficiar deste subsídio, nomeadamente Gondola, Chimoio, Sussundenga e Makati, são ao todo pouco mais de 16.000 pessoas. Neutralizados 37 imigrantes ilegais no distrito de Xangara, província de Tete.
O Serviço Provincial de Imigração em Tete neutralizou 37 imigrantes ilegais de nacionalidade etíope no distrito de Xangara, provenientes da República do Malawi com destino à África do Sul, à procura de condições de vida. Esta informação foi avançada por Amélia Direito, porta-voz da Direção Provincial de Imigração em Tete, e afirma que os imigrantes clandestinos não possuem nenhum documento de viagem. Foi possível, através de um trabalho operativo, em que tivemos uma informação na existência de 37 imigrantes ilegais de nacionalidade etíope no povoado de Chipembere, no distrito de Xangara. Feito todos os procedimentos, constatou-se que os mesmos entraram cá no território nacional sem nenhum documento de viagem, saindo do Malawi com destino à África do Sul. Noutro desenvolvimento, Amélia disse que a situação recorrente de imigrantes ilegais pode estar relacionado com a localização da província, que está no corredor de Interland. Nada está a falhar dizer que nós cá em Tete estamos num corredor que faz ligação com 3 países do Interland. As pessoas querem entrar cá no nosso território nacional em trânsito para alcançar outros países. Entretanto, a porta-voz do Senam em Tete garante que os imigrantes clandestinos serão repatriados para as zonas de origem. Em relação a cidadãos de nacionalidade etíope, serão repatriados para o país de proveniência, que é o Malawi. A Direção Provincial de Imigração de Tete está a intensificar cada vez mais ações de fiscalização. Também desencoraja o auxílio de imigrantes ilegais aqui no território nacional. Refira-se que, em conexão com o caso de facilitação de imigrantes ilegais em Tete, está detido um jovem de 29 anos de idade de nacionalidade etíope. Com as imagens de Dalton Gandara, Augusto Dias para a TV Sucesso. Ainda na província de Tete, indivíduo de 29 anos de idade encontra-se detido, acusado de facilitar a entrada de 64 imigrantes ilegais que morreram asfixiados dentro de um contentor em março. Um jovem de 29 anos de idade de nacionalidade etíope, identificado por Gramo, está à conta com as autoridades policiais na cidade de Tete, acusado de prática de crime de auxílio de entrada de imigrantes ilegais nesta parcela do país. O indiciado nega as acusações que pesam sobre si e diz que é um refugiado e está em Moçambique há 10 anos e ficou surpreendido com a atitude do seu amigo identificado por ali, que usou o seu nome para denegrir a imagem. Aonde? Mentira, pessoa. Eu, etiopiano, pessoa, tudo ligar imigrante, trabalhar, fazer meu nome. Não sei. Eu aqui refugiado. Problema, eu, etiopiano, usar meu nome, trabalhar. Eu vi hoje, essa pessoa não sei. Não conheço, eu vi agora. Ok? Mas pessoa usar meu nome, tudo. Por quê? Em reação do caso, a porta-voz do Serviço Nacional de Investigação Criminal em Tete, Celina Roque, diz que não restam dúvidas que o indiciado ora detido é quem facilitou a entrada de imigrantes ilegais que morreram asfixiados dentro de um contentor em março último, que saíam da República do Malawi com destino ao distrito de Matice, província de Tete. Este indivíduo é de nacionalidade etíope, que se dedicava ao crime de auxílio e imigração ilegal, que está envolvido no caso dos 78 imigrantes que foram encontrados num contentor a ser transportados em condições desumanas, sendo que neste processo de transporte, 64 dos quais encontraram a morte. Uma parte desta quadrilha foi neutralizada, conduzida à Barra da Justiça, sendo que este cabecilha encontrava-se em um monte. A porta-voz do Cernic vai mais longe ao afirmar que o cabecilha também está envolvido na imigração clandestina de 37 etíopes que encontram-se ao Comando de Serviço de Imigração de Tete. O Serviço Nacional de Investigação Criminal realizou um trabalho operativo, um trabalho de inteligência, que culminou com a sua neutralização. De referir que o mesmo está envolvido no caso dos 37 migrantes ilegais que estão agora a contas com o Serviço Nacional de Imigração.
Lembra-se que o caminhão que transportava 64 imigrantes ilegais que morreram asfixiados em março último foi interpelado no posto policial de Moçacama, na província de Tete. Detidos 2 indivíduos, um dos quais agente da PRM, envolvidos na venda de armas de caça no distrito de Chongwen, na província de Gaza. As armas foram encomendadas da Checoslováquia e China, respectivamente, e tinham como destino as províncias de Maputo e Inhambane. Um dos envolvidos na posse ilegal de armas, por sinal agente da PRM em Gaza, explica como o armamento chegou às suas mãos. Estou detido por causa das armas de caças para aves. Armas exatamente para bater aves. Sim. E onde é que compraram e qual era o destino dessas armas? As armas, na verdade, não foram compradas por ninguém. Porque eu conheci um amigo em Nhanguzi, na localidade de Nhanguzi, onde conheci através da compra de um laptop. Ele vendia-me sempre laptops. Então, desta vez, ele diz que enviou uma encomenda, na qual a encomenda não devia... Nós não tínhamos chegar a abrir a encomenda. Então eu estava ausente, que recebeu a encomenda é o meu primo aqui ao lado. Então quando recebeu essa encomenda, ele alegou que nós tínhamos que levar a encomenda para Inhambane, sem antes abrirmos. Então é quando o primo aqui diz que não, nós não podíamos levar a encomenda sem abrir. Ele abriu a encomenda e descobriu-se que eram as armas. A encomenda ficou conosco 2 dias, nós ainda a pensar o que podíamos fazer. Então é quando depois o comando tomou conhecimento, então foi à casa dele e descobriram a encomenda. Não, nós recebemos da África do Sul, era somente para enviar para Inhambane. Ele é quem comunicava com clientes deles. Ele apenas usou a nós como capa, na verdade, né? Mas consta que o senhor é agente da polícia? Sim. E tendo visto que o material, portanto, trata-se de armas de caça, que medida você tomou, sendo agente? Na qualidade de ser um agente da polícia, na verdade, quando a encomenda foi aberta por ele, era antes de eu me presenciar, porque ele recebeu, abriu e eu não estava. O agente econômico nega o seu envolvimento e esclarece que a sua casa serviu apenas para guardar a encomenda. O que ele falou está correto. Ele só me ligou, alegando que tinha que receber uma encomenda. Ok, tá bem. Eu saí, recebi a encomenda, levei para casa, eu lhe liguei. Eu liguei, eu disse que a encomenda já recebi, mas essa encomenda é uma encomenda estranha. Peço para vir. Ele veio, todo o processo com ele, eu não sei, veio. Claro, viemos até aqui, até agora estou aqui. Eu estou aqui por causa disso somente. Informações em nosso poder dão conta que as referidas armas têm a capacidade de derrubar um búfalo. O Serviço Nacional de Investigação Criminal em Gaza diz que o grupo foi neutralizado graças à denúncia popular. Zaqueu Mukambe, porta-voz do Cernic em Gaza, avança que a neutralização dos 2 indivíduos contou igualmente com um trabalho conjunto de inteligência entre o Cernic e a PRM. No momento da detenção do grupo, este pretendia vender as armas nas províncias de Inhambane e Maputo. Esses indivíduos foram detidos porque os agentes de Cernic teriam recebido uma denúncia anônima, dando conta que há indivíduos que pretendem vender armas de fogo na província de Inhambane e outro na província de Maputo. E as nossas equipes, composta por Cernic e PP, deslocaram-se à casa de um dos miliantes, jovem de 35 anos, comerciante, onde se encontravam as armas. As armas são do tipo caçadeiras, uma de fabrico chinês, calibre 22, 5.5 milímetros. E a outra de fabrico de Checoslováquia,
com 177 calibre e 4.5 milímetros. Sul há um circuito desses mesmos mentores, onde consta que um dos indiciados é... Ambos são indiciados pela prática do crime de posse ilegal de arma de fogo e, segundo o Cernic, serão responsabilizados pelos seus atos em Mide da Conceição, província de Gaza. E nós nos despedimos de si com promessas de cá voltarmos amanhã, à mesma hora. Boa noite.